O pecado é uma realidade existente, creia você nele ou não, queira você ou não lidar com ele. E a maior prova é que mesmo entre aqueles que o estão praticando de forma aberta e o defendem, a ideia de pecado continua a incomodar, né? Uma menina que está ali vendendo conteúdo, vendendo o próprio corpo, né? Sexualizando o próprio corpo e vendendo, não aceita que isso seja prostituição. E ontem eu por acaso assisti aquele filme Nefários, que é um filme a respeito do qual estão falando muito também, e é interessante como esse filme trata exatamente, né, dentre outras questões interessantes, dessa questão de como as pessoas querem ter liberdade para fazer as coisas, mas não querem assumir as consequências daquilo que elas estão fazendo. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso com os senhores nesse vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido aqui a conhecer o nosso conteúdo e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Aqui nós falamos muito sobre masculinidade, sobre espiritualidade, tudo à luz da Bíblia e do Evangelho. E conheça também o nosso novo canal. Essa semana eu devo produzir um novo vídeo lá no canal sobre o Ian Neves, né? Aquele cara que sinceramente é comunista, mas é um verdadeiro idiota, cheio de contradições. Então, vou produzir um conteúdo sobre esse cara lá no canal novo. Vou deixar o link aqui na descrição para que você então se inscreva também no canal novo, se você achar que possa ser útil à sua vida. Ao final, deixa aqui os seus comentários e compartilhe essa mensagem se for possível. Há pouco tempo atrás, o Rafael Aires, que é um cara que produz conteúdo aqui para a plataforma, principalmente para a Androsfera, entrou em uma polêmica com as produtoras de conteúdo daquelas plataformas aqui, tem o nome de uma delas que é a plataforma que o YouTube nem gosta que fale, mas enfim, né, dane-se, OnlyFans, porque ele afirmou o óbvio, ele afirmou que mulheres e homens também que produzem conteúdo naquela plataforma de cunho sexual e comercializam, estariam se prostituindo. Ora, meu Pai eterno, isso não é prostituição? Se uma mulher faz fotos e vídeos do corpo, seja simplesmente fotos de nudez ou de conteúdo sensual, ou mesmo da prática do ato sexual, e comercializa isso, qual que é o nome disso, meu Deus, se não for prostituição? Então veja que as pessoas, elas não querem mais assumir nenhuma consequência daquilo que elas têm escolhido para a própria vida. Veja o nível de confusão mental dessa geração. Parece que uma tal de Kineshan, acho que é isso, uma produtora, respondeu a ele se defendendo, dizendo que aquilo ali na verdade era uma profissão e que ela era uma modelo. Meu amigo, há muito tempo prostituição vem sendo tratado como, né, atividade de modelos na mídia, na imprensa em geral, há muito tempo. Então muda-se o nome, mas o pecado é o mesmo, só que essa geração está tão confusa que ela não quer aceitar esse tipo de conduta. O filme Nefários era um filme que provavelmente, como já vinham alertando, iria causar um incômodo muito grande para essas pessoas hoje em dia que insistem em adotar valores pós-modernos, enfim, axiomas pós-modernos, e parecem se incomodar com as consequências daquilo que elas estão fazendo. Então, para quem não sabe, o filme conta a história de um psiquiatra que vai fazer a avaliação mental de um condenado à pena de morte. Então ele precisa fazer aquele laudo para dizer se o sujeito realmente era maluco, doido, e aí não poderia sofrer a pena de morte, ou se ele era alguém são, era só um sociopata mesmo e poderia ser condenado. E num primeiro momento, aquele psiquiatra vai fazer aquela avaliação daquele preso e segundo o preso diz, ele seria na verdade uma entidade que estaria possuindo o corpo daquela pessoa. Num primeiro momento o psiquiatra fica bem cético, mas ao longo do filme coisas vão acontecendo que vão fazendo com que aquele psiquiatra, que inclusive se declara como ateu, comece a questionar um pouco certas condutas da vida dele. Enfim, ele vai se deparando com questões ali que vão fazendo com que o ateísmo dele vá ficando um pouco de lado. De qualquer forma, o filme fala questões óbvias, por exemplo, a eutanásia não deixa de ser uma espécie de assassinato. Não tem como questionar isso. Então, se você quer, não, vou praticar a eutanásia por fins altruísticos, por fins, né, realmente humanitários, meu amigo, você pode dar o nome que você quiser, mas você vai estar desligando o aparelho de alguém para que essa pessoa morra. Ponto. Não tem o que questionar aqui. A entidade fala lá no filme, por exemplo, que alguém que pratica o aborto está praticando um assassinato. E inclusive menciona que é um culto a Moloque, que é antiquíssimo. Eu falei disso no vídeo passado aqui, quando eu falei a respeito do filme lá, Sounds of Freedom, né, que é um outro filme que tem gerado muita polêmica. Então é óbvio, então meu amigo, as pessoas precisam começar a entender o seguinte: querem viver aquilo que o Aleister Crowley, que inclusive é citado no filme Nefários,
prega, faça o que quiseres, esse há de ser o todo da lei. Quer viver isso? Meu amigo, pode viver, mas não ignore as consequências do que você vai estar fazendo. Porque se você fizer isso, você pode estar traindo para você futuros problemas psicológicos, futuros traumas, futuras crises de ansiedade, depressão, etc., porque você não está lidando com a realidade da forma como você tem que lidar. Então, meu amigo, é o seguinte, quer matar um bebê que está dentro do seu ventre, você que é mulher, ok, pode fazer o aborto, pode defender o aborto, mas você está cometendo um assassinato, ponto. Pode chamar de células informes, sem vida, de um produto de células, que você pode de feto, chama de embrião, chama da forma como você quiser. É uma vida que você está tirando de dentro de você. Ponto. Você que é homem, quer apoiar esse tipo de prática, você está incentivando mulheres a tirarem vidas de dentro de si. Ponto. É assassinato, acabou, cara. Não adianta querer ficar de eufemismo, porque é isso que a entidade lá fica tentando mostrar para o médico. Vocês são cheios de eufemismos e não aceitam as consequências daquilo que vocês querem fazer. Então, por exemplo, você quer vender conteúdo sexual, quer sexualizar o seu corpo e quer vender esse conteúdo em plataformas, quer se chamar de modelo, fique à vontade, minha filha, fique à vontade, meu filho, mas o nome disso é prostituição, ponto. É seu corpo, suas regras, você não deve satisfação para ninguém. Agora, não adianta querer mudar o nome do que você está fazendo, não adianta querer alterar, não, isso não é prostituição. Então, vejam, é claro que um filme que traz à tona a ideia de pecado, e sem dúvida alguma é um filme de cunho bíblico, é um filme que inclusive o Messias é citado nesse filme, etc. Ele nitidamente tem uma perspectiva assim, provavelmente deve ser de um autor cristão. Não tem como negar que qualquer discurso que traga à tona hoje a ideia de pecado vai incomodar as pessoas. Porque as pessoas elas querem viver de forma dissoluta, mas elas não querem as consequências do pecado sendo lançado no rosto delas. Então, se você fala sobre pecado, você é um moralista, você é alguém que julga todo mundo, você é alguém que está se metendo na vida alheia, que é um problema de cada um. Beleza, meu amigo, é um problema de cada um. Mas para que se incomodar, então, com alguém que vai estar dizendo que aquilo que você está fazendo é um pecado? Por que se incomodar com alguém que diz que tirar um bebê no ventre é assassinato? Faça o que você tem que fazer. Por que se incomodar com alguém que diz que o que você está fazendo é prostituição? Venda o seu conteúdo. Agora veja, é aquilo que realmente as escrituras dizem. As pessoas vão ficando cauterizadas, vão ficando com a mente cauterizada a ponto de se incomodarem se você diz aquilo que é óbvio para elas. Numa geração, meu amigo, em que as pessoas já não sabem mais nem se é menino ou se é menina, né? Agora é o tal do menine. Vocês acham mesmo que qualquer coisa que venha à tona, que provoque ali um desequilíbrio mental nessas pessoas, não vai incomodar? Quem já leu aquele livro do Malak Martin, Reféns do Demônio, né, que é um catatal desse tamanho, mas que vale a pena ser lido, talvez já tenha, né, não tenha estranhado tanto algumas coisas que a entidade fala lá no filme, porque é exatamente isso. O processo de possessão, tem gente que nem acredita nisso, né? O próprio filme trabalha muito essa ideia entre a psiquiatria e a psicologia e doenças mentais, transtornos mentais. O próprio padre que aparece lá é um cara que não acreditava em possessão, enfim. O fato é que a possessão é uma realidade. E todas as vezes que você, como ser humano, vai dando espaços, vai dando aberturas, você pode estar iniciando esse processo. Eu recomendo aqui, quem tiver interesse nesse assunto, leia lá o livro do Malak Martin, que era um dos maiores exorcistas da história da Igreja Católica, escreveu um livro, um romance também, né? Contando diversos problemas sérios que aconteciam ali nos bastidores do Vaticano, morreu de uma forma misteriosa, enfim. Leia esse livro dele para você entender que o processo de possessão é um processo de pequenas aberturas, que você gradualmente vai cedendo até que você está completamente possuído. Então, para muita gente, isso é a teoria da inspiração. O médico, né, o psiquiatra ateu lá, também achava que tudo isso era um delírio. Assista um filme, vale a pena assistir o filme. É um filme que vai incomodar mesmo, critica o identitarismo, critica toda essa pauta woke, porque na verdade mostra o quê? Tudo isso que vocês dizem que é defesa das liberdades, que é a defesa dos oprimidos, é ódio. É ódio reprimido que vocês precisam projetar sobre alguma classe para se sentirem virtuosos. Então, quando você pega e lança no rosto de alguém que esse suposto amor na defesa dos mais oprimidos é ódio reprimido, é óbvio que essa pessoa vai se incomodar. É óbvio que quando você diz que tudo isso não passa de uma desculpa para que essas pessoas se insensibilizem diante do sofrimento e da perseguição daqueles que eles julgam ser opressores, é claro que isso vai incomodar. Mas tudo isso é um processo. Inclusive, o Malak Martin, ele tem uma tese interessante de uma possível possessão coletiva por parte de milhares de pessoas que aos poucos vão dando espaço para ideias idiotas, ideias absurdas, mas que acabam sendo normalizadas. Então, por exemplo, a pauta do aborto, meu amigo, eu sempre digo isso para qualquer pessoa de bom senso. A ideia de matar uma criança no ventre da mãe,
Tinha que ser algo absurdo, algo abjeto, mas hoje já é tratado como uma discussão de saúde pública. Você acha mesmo que pessoas num nível assim já não estão, pelo menos minimamente ali, com alguma espécie de possessão maligna nas suas mentes? Não é possível isso. Então é óbvio que um filme como esse, que traz questões, entre outras, interessantes, vai incomodar todo mundo, porque as pessoas querem viver aquilo que o Aleister Crowley fala lá no livro da lei: faça o que quiseres, esse há de ser o todo da lei, mas elas não querem assumir as consequências daquilo que elas estão fazendo. Então, obviamente que uma geração adoecida vai se adoecer com um discurso como esse. Portanto, é um filme que eu recomendo aqui, assim como eu recomendei o Sound of Freedom, embora não tenha assistido ainda o Sound of Freedom, porque são filmes que, né, que realmente questionam esses valores hoje em dia dominantes aí na mídia, na cultura, mas que na verdade são valores que adoecem as pessoas. Portanto, as pessoas têm que começar a aceitar as consequências do que elas querem fazer. E é o que eu tenho dito desde sempre aqui nesse canal. Meu amigo, não existe mais espaço para estar em cima do muro. Não existe mais espaço para o meio termo. E o filme trabalha também essa questão, né? Ou você está do lado do reino de Deus e dos valores do reino, ou você estará do lado da nova ordem mundial, dos valores do reino do anti-messias. Pode dar o nome que você quiser, valores pós-modernos, o admirável mundo novo do Aldous Huxley. Ou você vai estar do lado do reino, ou você vai estar desse lado aqui. Como eu falei no último vídeo, estar em cima do muro, meu amigo, já é estar do outro lado, já é estar do lado da nova ordem mundial, do admirável mundo novo. Portanto, não se iluda. Então veja o nível de confusão mental dessa geração. Se você realmente não quiser fazer parte desse pandemônio mental, meu amigo, decida de que lado você está. Se você está do lado do reino ou se você está do lado aí do admirável mundo novo, onde tudo é permitido, onde um dos lemas é exatamente qual? Cada um pertence a todos. Talvez a nossa amiga Lakine Chan já esteja vivendo esse lema e ainda não tenha percebido. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.